produção rural. E também vamos conhecer os avanços da citricultura no estado de São Paulo. Além disso, tem as principais notícias da semana, a previsão do tempo e a análise do nosso consultor em agronegócio, José Carlos de Lima Júnior. Tudo isso sábado às 9:30 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação: Eliel Almeida. É comigo, hein? Sexta-feira, calando os críticos, hein? Cá estou, sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, chegamos para mais um Arena CBN. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação esportiva, muita resenha e muita preocupação com a seleção brasileira, hein? Não tô não. Muita preocupação com a seleção brasileira. A seleção mais forte deste planeta não está forte. Não é Carlo Ancelotti que vai resolver o nosso problema. Mais fraco que o cabelo de sexta-feira. Pós-quinta. Que sopa de azia. É. Mais fraco que canja em véspera de... Mais fraco que café de pensão, Mais né? fraco que coice de porco. Muito. Mais fraco do que beijo de pulga. Tá difícil. Tá difícil, hein? Sorumbático, né? Muito. Taciturno. Melancólico. Taciturno é legal. Muito, quase um William Cabelo, né? Quase um William. Aliás, eu tenho. Vamos começar o programa com uma imagem, né? Vamos. Não, lá vem. Eu gosto do programa. O programa... Vou mostrar, o Fábio Scheibe, vai ficar só pra você o que você perdeu ontem. Você tá louco. Tô ansioso pra saber. O que é? O seu Você perdeu o Almir Sater. Nosso Moraes Moreira. Não, pelo amor de Deus. Tu vens. Vai ficar só pra você o nosso Moraes Moreira. Os meus sinais. Ontem foi um dia épico. Ontem eu diria que a Brasil Equipe Show trouxe revelações Importantes. muito, mas espetaculares. Olha aí, Fábio Scheibe, pra você ver como foi a nossa quinta-feira, cara. Você perdeu. Você teve a chance de viver um rolê épico. Ai, meu Deus do céu, eu mereço. Você teve a chance de viver um rolê épico e não viveu. Não viveu. Mas enfim, já nós vamos subir no nosso youtube.com/CBN Campinas. Não, acho que não vai rolar. William Cabelo nos tempos da brilhantina, hein? Não, você tá louco. Que horas que foi o final dessa epopeia aí? Mas isso é um detalhe. Você não precisa se atentar aos detalhes, Scheibe. Importante, O Cabelo tomou bronca, o né? importante não é como tomou termina, bronca e sim em como casa. começa, né? O mais legal é que fizeram levar ele lá em Dayatuba, hein? Nossa, Um rolê Tá épico. pensando o quê? Chovendo e Chovendo, chuva trevosa, hein? Ô, Fabião, ele foi imitando o homem daqui até lá, cara. Antônio Lupe nunca viu o Lupe tão pé da vida igual ontem. Cara, Que saco essa viagem aqui, pô. não aguento mais, pô. Não aguento mais, a viagem. Olha aí. Programa aí também, pô. Cadê a imagem? Mostra a imagem. Não tem. Tem. Subiu já o sarcófago ali, já sei que é Guarani e Santo André. Subiram sem querer ali, eu já matei. Não, hoje é ponte. Olha lá, o nosso Alceu Valença. Igualzinho, cara. A voz do anjo. Igualzinho, pô. Nossa, é igualzinho ao seu. Põe no seu Alceu. WhatsApp, Tá mais põe no WhatsApp. aí, Alceu Cabelo, Valença, põe no WhatsApp. porra. Tá mais pra bruxa do 71. Alceu Valença depois da Covid-19. Anunciação. olha lá. Djokovic sentiu, hein? Novak Djokovic sentiu a coxa esquerda, difícil ali, hein? Já tivemos hoje, né, a classificação do Alcaraz foi graças à lesão do Musetti. Carlos Lorenzo Alcaraz. Musetti. E na NBA deu eles, hein?
Deu. Pô, uma Indiana zebrinha, né? Pacers, Haliburton, jogando muito. Jogando muito. É, só tem um detalhe, né? São 7 jogos. Exato. Ganhar o primeiro não significa nada. Nada. E por falar em basquete, tem primeiro jogo de decisão da NBB. NBB. Tem Envolvendo Minas. Frank Minas. Frank Minas. O Minas pela primeira vez chega na decisão, né? O Franca, quarta decisão seguida. Você acha que o Franca ganha, Lupe? Franca ganha. Eu também Eu acho. acho que o Franca Franca- ganha. Aliás, que Porque potência que é Minas, né? É Uma no potência Pedrocão? esportiva, É Pedrocão? O Não, primeiro são- jogo é lá, né? É, melhor São 5 jogos, né? É. Você acha que o Franca ganha, Cabelo? Eu acho. Tá, é o favorito, na minha opinião. O primeiro jogo é em Franca. É. Aí depois são 2 seguidos em Minas. É Mas assim. Franca é muito o forte. Minas Chega, é teve muito. a melhor classificação. Teve. Então é o primeiro em Franca, 2 em Minas, quarto em Franca. E quinto em Minas. Em- É assim. São 3 jogos em mas- Minas e 2 em Franca. Ah, mas o Franca já ganhou, já ganhou. do Flamengo lá no Rio de No Janeiro. mesmo né? cenário, 3-2 também. Por isso, a minha opinião, eu acho que Franca ganha. Vou falar um negócio pra vocês. Ganha. O Franca vai fazer 3-0. Será que Não, a 3 a 0 diferença... Ia ser épico, hein? 3-0. O único Tipo ponto- Paris Saint-Germain, é isso? Tipo Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão. O único problema disso aí, né, é que aí a Franca, o torcedor francano vai ter que esperar o time voltar de Minas pra poder comemorar nas ruas. O mais legal seria um 3-1, porque o quarto jogo é em Franca. E lá eles respiram Então ele basquete. precisa ganhar o primeiro jogo é e beliscar uma vitória fora de casa, Carlão. É isso. Ganha o primeiro, dos 2 seguidos ganha mais um e aí vai pro E 3-1. outra, né, a maneira como o Franca se classificou pra final derrotando o Flamengo, né, dramático do jeito que foi, fora de casa, e a força de Franca, né, Franca é a capital do basquete, né, lá. Exatamente. Eu vou enviar um ofício Faz o que para você a quiser. Confederação Brasileira de Futebol para que a Copa do Brasil ela seja definida também nos moldes de basquete. 3-2 Afinal, também? melhor de 5 jogos. Nossa, Luca, eu não Olha, Pra aguento dar aquela mais. esticada no calendário, né? Não, mas aí não dá. Ah, mas seria Pelo muito Não, legal. né? os caras estão planejando fazer final única também, com a sede já definida antes da competição. Tem esse papo rolando por aí também. Só faltava fazer 5 jogos, né? Ah, eu gosto. Os caras Os querem 5 um. jogos, seria muito legal. Já pensou? Haja emoção, Vai, como diria o é, outro. Flamengo e Atlético Nossa. Mineiro. Nossa. Não, ia Primeiro encher as jogo na casa paciências, do Atlético. Já tínhamos os playoffs, Não, né, início dos anos 2000. Ah, eu acho que Foi. seria muito legal. Eu acho que enchia as paciências. Não pra ia, ser não. honesto. Futebol bem Brasileirão jogado. 98, 99, conquistado pelo Timão, foi assim, né? Verdade. Os dois finais Brasileirão- contra o Cruzeiro e Atlético O Mineiro. Brasileirão 2000, conquistado pelo Vasco, né? São Caetano e Vasco, foi também 3 jogos, não foram 3 jogos? 3. Não, Ah, dois. mas acho que de 98, 99... 3 porque, Não, 3 porque caiu o teve, alambrado. teve o problema com o alambrado lá, né? E o Exato. Eurico Miranda queria que não tivesse Nossa, o terceiro mano. jogo, né? Mas sem condições. Ele Aliás, é uma das cenas mais fortes do Lamentável, futebol brasileiro e triste. tristes, né? Pergunta pro Cabelo como andam as caminhadas dele, né? Ele Tá andando tranquilo, muito. viu? Tá fazendo muita caminhada. Vai Com começar muita, a segunda-feira. com muita cautela. Muita cautela. É. Ó, a gente quer mensagem dos ouvintes sobre a seleção brasileira ontem, hein? Resultado broxante. Ah, Mas, ó, se vencer o Paraguai na terça-feira, fica vice ali, classifica, dependendo de uma combinaçãozinha de acho resultado que e a acabou. Venezuela tem que perder. Resolvido. Resolvido. Twitter do Guarani aqui já colocou uma bandeira argentina e uma canetinha, ou seja, Bruno já Torres. o homem está na casa. Já vou até começar a Messi escrever. no Guarani, hein? Aliás, vai ser um. Messi, olha só, ele é meio estilo Elvis, né? O Diego Torres. Baixotinho, meio. Gordinho, meio então bom é de igual bola. nós, então. Vai Teremos ser- um embate? Você vai tá ser sugerindo legal. um embate? Tô, Elvis e- lógico, estou sugerindo Dois Elvis e Diego Torres. Olha. Vai ser legal. Legal, legal. E logo depois dessa rodada é o derby, não é o derby? Já é o Derby aqui? Vamos ver. Eu acho que Não, em agosto, né? Ah, em agosto. Então não é logo depois, não. Mês dos Dias dos Pais. Olha, Mês do cachorro louco, Mês do, isso sim. mês do cabelo, né? Mês do cabelo. Pois não, Shaibi. hoje é dia 6/6, né? Você se lembra o que você fazia há 25 lá anos? vem. Pode soltar o coração aí, lá vem. Dia Separa o hino do 6/6? Palmeiras. Eu lá estava vem. muito feliz com o resultado em cima do Once Caldas. Não, foi aquela grande. Eu, como amante do futebol, estava no Morumbi para apreciar um grande derby, né? Acho que o maior derby já realizado em todos os tempos. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela semifinal da Taça Libertadores da América. Palmeiras São tinha Marcos. eliminado o Corinthians já em 99 e São Marcos pegando o pênalti do Marcelinho. Acabou Exatamente. classificando o Palmeiras para a final também. Hoje é 25 anos desse jogo histórico, não é? Bodas de No ano prata, hein? anterior tinha sido o pênalti do Vampeta. Isso, do E Dinei. no ano seguinte foi do Marcelinho Carioca na última batida.
com requintes de crueldade. 99 o Palmeiras ainda tinha um time até acho que melhor que o Corinthians, mas 2000 o Corinthians era melhor, o Palmeiras se Galeano fez um gol de cara, cabeça o Alex e o Júnior, o que eles jogaram. O Júnior tava voando pelo Nossa, o Júnior é um azogue. O Galeano também jogou muito. Sim, jogou, guerreiro. Fez um gol agachado Euler, né? do lado da trave, velho. Nossa, aquele... Pena, atacante, Fábio Chaves. Pena. Você falava que era o novo Evair, lembra? Eu Pena comemorei foi pro Porto muito, depois. porque eu era um amante do futebol ali jovem, né? Mancebo. Assim como eu também. Começando a vida. Eu comemorei muito, mesmo sendo santista desde menino, muito novo. Era o futebol de São Paulo indo a uma final de Libertadores. Cara, não, né? o jogo. Foi emocionante. E O primeiro foi 4-3. Pênalti envolvendo o time dos outros, a gente fica Nossa, feliz. é uma delícia. E a última batida, o Marcelinho Pimenta, Carioca. né, O Marcelinho Carioca na época era uma mala. Sempre E foi, aí né? Vamos ele falar a verdade. perdeu o pênalti, foi, nossa. O que ele tem de bom de bola, ele tem de mala. Até porque a mágoa que eu tenho dele, você sabe, né? O chapéu, né? Aquela baita golaço contra o meu Santos. Ronaldo então foi muito Marconato. bom, foi muito bom. Até o ver Rei ele. deu uma placa pro Marcelinho. E foi na Vila ainda, pra piorar. Vila Belmiro, Foi na Vila, velho. O tempo passa rápido, hein, Léo? Pelo amor de Deus. 25 anos já, cara. Não, e o cabelo tinha essa aparência, 25 anos. Nada, era magrinha aquela época, bons tempos. Primeiro ano de Nossa, imagino. Mas você percebeu tanto que ele tá ratificando essa informação? Sim. Do jogo do Corinthians, Palmeiras, 25 anos. É o tempo alguma- passa rápido. Não sei, eu acho que ele tá querendo fazer uma provocação barata. É hoje, então. Aliás, as malas estão prontas, ô Fabião? Ainda não, tô esperando o Eliel me dar um negócio pra pesar a mala lá, cara, porque ele falou que ia dar. Segunda-feira eu pego, velho. Nem veio aqui, pô. Falou que ia vir O ontem. Galassi esteve por aqui hoje, hein? Olha aqui, o ouvinte mandou assim: Espanha e França, 9 gols. Brasil e Equador mostra o limbo do futebol das Américas. Verdade. É uma boa analogia. Porque até então nós estávamos falando do quarto contra o segundo colocado nas Mas o atual eliminatórias. campeão do mundo é da América do Sul. Tem essa Tanto também. que tá com 34 pontos. Campeão das eliminatórias. Então, mas Bateu o Chile, né? Quer dizer que tirando O a nível do Argentina, jogo? os outros... Sim, Gente, sim. a Argentina tá 10 Nossa, a pontos Argentina do tá segundo voando, colocado. 10 pontos. Ela pegou as eliminatórias e fez assim, ó. Brincou. Pôs no bolso. Pôs no bolso. Se tivesse campeão das eliminatórias, pôs no bolso. Não, e outra... Era o que o Brasil fazia também. Fez com o Tite, fez isso, exatamente isso. Foi mas campeão das quem eliminatórias vive de com 4 passado é museu, rodadas. né, Chay? E outra, É verdade, isso é verdade. a Argentina, a fase é tão boa que até sem o Messi, ontem o Messi jogou, mas até sem o Messi as coisas estão andando. Contra o Brasil, por exemplo, foi sem o Messi e foi um atropelo. A Lara Milon tá dizendo aqui que ela lembra muito desse jogo e não era nada menina, já era advogada e lecionava, e ela foi muito zoada por alunos, pois dava aula na faculdade em Jundiaí, terra de palmeirense. Corintiana, E ela é corintiana. Lá tem essência italiana, Nossa, Valinhos, muito, Vinhedo. muito. Outra cidade que tem muito palmeirense é Araraquara, né? Araraquara tem palmeirense. bastante. Cara, mas Piracicaba também. olha, Eliel, igual Valinhos, cara. Valinhos é um negócio absurdo que tem de palmeirense. Por isso que eu tenho vontade de morar lá, né? Pode ser. Pra mudar um pouco, né? Cara, eu não sei, eu tô falando, dando um chute aqui, mas olha, se for ali igual, perde pouco pra corintiano. Olha. Cara, tem muito palmeirense. Que legal. Mas eu acho que nada supera a quantidade de torcedores do Corinthians. Aí é. Desculpa, porque a Aí gente é tá covardia, falando... né? Não, porque a gente tá falando do time do povo, né? O povo que sofre, mas que quando tem alegria, é alegria o ano inteiro. Aliás, se o Corinthians um dia for jogar no céu, Ele vai falar de novo. Vai eu falar vou de novo. morrer só pra ver ele jogar. Meu Deus, ele não cansa. Inclusive, saiu uma pesquisa agora recente que dá margem que vocês falam realmente. É verdade, que a torcida do Flamengo A gente sabe que tem 2 torcidas, né, principalmente no Nordeste também. Saiu uma pesquisa sobre as maiores torcidas do Sudeste. A maior torcida no Sudeste é de corintianos. Mas O claro. corintiano tá com 33%, o Flamengo 27%. Nossa. Palmeiras é o terceiro, São Paulo o quarto. Não, o Palmeiras surpresa. passou o São Paulo, não. O São Paulo era o quarto, era o terceiro. O Palmeiras passou o São Paulo. Eles estão empatados tecnicamente ali, né? Então tá vendo como que ele inverte a informação? Mas eu ponho o Palmeiras antes. É mais um Não. Porque é mais velho. O São Paulo, ele tem 1930, né? Então, e tem se que ser for mais colocar velhos com o antes. Mundial, como é que fica? Tem 3 ali no Morumbi. Mas aí é história, né? Exatamente. Mas tem que pôr a data da fundação. Quando empata, você não sabe quando empata a candidata à presidência. Quem ganha é o cara mais velho. Mas aí você mexeu no Mesma negócio que eu não coisa, quero entrar, não. Viu? Porque ontem já deu um bafafá Nossa, danado, meu camisa Deus. vermelha. Olha lá, Verdade. Fábio Chaves. Olha o que você vai Fora o arrumar japonês, né? com o Carlão de Freitas. Aliás, você ficou feliz, Carlão, que a camisa não era vermelha? Aliás, muito bonita a roupa do Brasil Linda, ontem. linda. roupa. Parecia... Que é eterna? Roupa. A beca. É uniforme. Eu falei igual meu avô agora, né? A roupa. Comprou numa loja de departamento, né?
camisa azul, O enxoval. short branco e meião branco. Bonito. Do Brasil. Não gostei, não. Pra mim é uma combinação blasé. Tipo sopa de chuchu, que não te leva pra lugar Nós somos nenhum. campeões em 58 de azul. Ah, uma combinação pra mim, na minha opinião, Tá bom, na sua. totalmente... Nossa, pelo Olha o amor de Deus. cabelo, cara. O cabelo já deu no meio. Ah, vamos lá, tem sarcófago hoje? Tem sarcófago. Não fala. Fala aí, jogo Calma, de quem? gente, calma. Jogo da Ponte, claro. Ponte Preta e quem? Um Por que adversário jogo difícil. da Ponte, claro? Seguindo a sequência. Pra Ontem foi terminar a Guarani, semana, hoje entendeu? é Ponte. Sextou, pô, é Ponte é Preta, irmão. sequência lógica. Tá bom, contra quem? Um adversário difícil. Sempre. Sempre. E outra coisa, hein? Pode parar porque tá ficando igual a imitação. Chato. Todo dia é um jogo difícil. Que cor? O jogo de hoje foi 5 pra Ponte. Como é que o jogo foi difícil? É. Não, um adversário historicamente difícil. Nesse dia não O logrou dia que êxito. você pegou o Lousano Paulista, você trouxe aqui, você falou, é um adversário muito difícil. É verdade. Não, mas... verdade. Não, mas fala aí, Tinha- vai, manda. Não, tem A cor. tem o verde. Ah, é o Guarani então, ué. 5 segundos aí. Quando há Derby. prenúncio de gol, ele é questão de tempo e sai dos pés de Dinei aos 12 minutos. Já entregou Palmeiras. Dinei. Palmeiras, é. Dinei é o Palmeiras. Mas, Dinei. mas tem uma canção, um 2012, 2011. um alguma coisa assim. sucesso da época. Um sucesso? É. Então vai. Que isso? Que isso, cabelo? Fala. Não foi a música que eu separei. Foi sim. Essa foi a melhor semana. Essa é o Arena. Começamos. A reunião de pauta deu tudo Até às certo. 5 da tarde com a Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4 horas e 25 minutos. A seleção eu não assisti, porém não perdi nada. Mandou aqui o ouvinte, hein? E Palmeiras antes do São Paulo sempre, porque P vem antes do S no alfabeto. Verdade. Mandou o ouvinte defendendo aqui. Aliás, só para informar o ouvinte, essa pesquisa foi do Datafolha, viu? O Datafolha fez essa pesquisa. Legal. Sabe quem aparece em 11º no Sudeste? Não sei. A Ponte Preta, com Que 1%. legal, hein, velho? 1%, tá bom, tá bom. Pô, entre torcidas... 1% pra Ponte já é muita coisa, viu? Eu acho... Mas agora a gente vai pro papo sério disso aqui. A Ponte... Não, a Ponte, às vezes, ela não sabe a força que ela tem em termos de torcida. Então, por exemplo, se você pega 1% e a Ponte está brigando com os gigantes do Sudeste, ela aparece, isso é algo que a diretoria tem que levar a sério, cara. Explorar. Explorar. Não vai, é 1%. Pô, 1% pra Ponte Preta, um clube do interior de Série C, pô, isso é uma vitória. Pra você ter uma ideia, o Botafogo tem 2%, o Fluminense 3%. Acabou? Foi, já legal, tranquilo? Pode continuar o programa, né? Vida que segue. Boa tarde. O ouvinte mandou aqui, Carlão, para de entrar em bola dividida de cor de camisa. Falamos isso pro Carlão aqui. Ontem a conversa pós-arena foi muito séria, aliás, sobre isso. Melhor no externar. Estou mais tranquilo. O ouvinte falou, eu nem preciso sintonizar o Arena para saber que o adversário do sarcófago é difícil e a cor é vermelha. O Cláudio concorda com o Lupe. O Cláudio mandou assim, tô contigo, Lupe. Puxa saco, Pardal e Tiririca e corintiano tem em todo lugar. Tem mesmo. Tem em todo lugar. Tem tudo, mas só o corintiano que salva, porque o Corinthians é o time mais bonito do mundo. O Wagner de Hortolândia, tô contigo, cabelo, roupa linda e futebol feio. Isso aí. É, igual o cabelo, futebol feio. Mas a roupa também não ajuda do Nossa cabelo. Senhora, toda. O ouvinte mandou aqui que em Serra Negra tem mais palmeirenses do que corintianos. Não é possível. Opa! Não é possível. Lá que é considerada a Itália, né? Serra Negra, pô. Bela cidade, Serra Negra. Bela, é fria, hein? Eu gosto de lá. Muito. Serra Negra, bonito. Lugar muito... A região. Vários hotéis, né? Amparo é um lugar rede bacana. hoteleira também é bem legal. O Edivaldo, advogado, mandou aqui, acho que o Carlo Ancelotti deve estar pensando que bomba que eu peguei, hein? Ele tava falando que o Neymar tá fazendo falta. O que vocês acham? Eu acho que tá também. Eu acho que o Ancelotti tem condições de dar um jeito na seleção. Olha o ponto do Djokovic. E eu acho que a seleção também, o Neymar faz muita falta, sem dúvida. Tem como olhar, né? Opa! É aquele figurão lá. Neymar que pode aquele figurão que joga Fluminense? Dá uma olhada. Foi o presidente Marcelo Teixeira. Confirmou, né? Confirmou. Parece que não participa do programa, o Cabelo, né? Falamos disso aqui na terça-feira, né? 5 dias. Parece que ele não vem pra rádio. É que no dia que nós falamos isso, ele tava preocupado com a caminhada aqui. Verdade. O cara tentou dar uma... Não, o cara tentou dar uma curta, mas olha a resposta do mas não pagou Djokovic. a conta e quer ver? Ó, o Djoko, pega, filho. Nossa. Quem tá no carro não consegue. Eu não sou um especialista em tênis, né? Mas ultimamente eu tenho acompanhado mais. Existe meio que um código de ética, né? Quando o cara dá a largadinha e ele faz o ponto, ele pede desculpas, né? Pro adversário. Eu não pediria desculpa, não. É igual mais ou menos será que é mais ou menos a medalhada no vôlei que você pede? Mas a medalhada tudo bem, porque ali você está atingindo o seu adversário. Agora, a mesma coisa, você dá uma caneta e falou, desculpa, velho. Você fazia um golaço e falou, desculpa. Eu já vi vários lances no tênis em que quando dá a largadinha e o cara faz o ponto, ele pede uma desculpa. Você não quer pior que no futebol, o cara marca gol com 3 clubes e pede desculpa também, pô? Isso eu também acho, hein? Mas enfim. 4h29, o Repórter CBN já chegou e nós vamos pro Repórter CBN, voltamos já. Repórter CBN.
Sexta-feira, 6 de junho de 2025. Representantes dos Estados Unidos e da China vão se encontrar para discutir um novo acordo comercial na próxima segunda-feira em Londres. A informação foi confirmada pelo presidente americano Donald Trump. Ele disse esperar que a reunião tenha grande sucesso. A manifestação acontece um dia após uma conversa entre Trump e o líder chinês Xi Jinping sobre o tarifaço. O Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou a reabertura de uma unidade da segunda maior fabricante de produtos da Coca-Cola no Brasil. As atividades da empresa Solar em Maracanaú, no Ceará, haviam sido paralisadas para a análise de uma possível contaminação. Laudos preliminares apresentados pela companhia, no entanto, descartaram irregularidades nos produtos. A Advocacia Geral da União determinou que o escritório do órgão nos Estados Unidos apure uma nova iniciativa das redes Rumble e Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na Justiça Americana. As empresas apresentaram um pedido de indenização, alegando que as decisões de Moraes, que causaram prejuízos, devem ser ressarcidas. A dupla já havia pedido sanções ao magistrado numa liminar que foi rejeitada. A defesa de Paulo Cupertino apresentou um recurso contra a sentença que o condenou a 98 anos de prisão pelos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais da vítima em 2019. O caso vai ser analisado por um desembargador que vai pedir à defesa a justificativa detalhada. As advogadas de Cupertino alegam que o juiz de primeira instância negou solicitações para a realização de exames periciais. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h32. Boa tarde para você, Mário Quintino. Sexta-feira tranquila ou sexta-feira tensa para o motorista, hein? Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Movimentação bastante intensa no sistema Anhanguera Bandeirantes, principalmente na região de Jundiaí, inclusive pela rodovia Bandeirantes. Primeiro, comentando da rodovia dos Bandeirantes, tem lentidão nos dois sentidos, à altura do quilômetro 55, principalmente por conta do excesso de veículos, então atenção tanto em direção do interior quanto para quem vai no sentido da capital. Pela rodovia Anhanguera, a lentidão acontece também em direção de São Paulo, na altura de Jundiaí, do quilômetro 63 até o quilômetro 60, e para quem vem no sentido do interior, a altura do quilômetro 58 por conta do excesso de veículos. Aqui em Campinas, pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Anhanguera também apresenta lentidão já na chegada para John Boy Dunlop, na pista marginal sentido interior, a altura do quilômetro 96. Falando também da rodovia Professor Zeferino Vaz, tem atendimento de uma ocorrência para você que chega a Campinas, vai acessar o trevo de Barão Geraldo, atenção à altura do quilômetro 114. No sentido de Paulínia, a movimentação começa a ficar maior, mas por enquanto ainda não tem ponto de parada. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas informações. Já já você volta com mais notícias aqui no nosso Ponto Final, e hoje é sexta, também dentro do fim de expediente. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. São 4h34 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte mandando aqui, boa tarde, Arena. Carlão, por favor, cadê o japonês do Guarani? Caduca essa... mas agora tá chegando o argentino. Aliás, não anunciou ainda, hein?
Pô, Guarani, anuncia pra facilitar a nossa vida aqui, pô. Senão Guarani, vamos cestar mais tarde. Faz 25 minutos com a bandeira com a caneta. Pô, nossa, não é 25 minutos. Seu pai tá mandando mensagem aqui, viu, Lupe? Deixa eu ver. Papai? Crescenzo. Ô, Crescenzo, tamo junto. Crescenzo! Tenista, Crescenzo, hein? Mandou aqui. Ele tá mandando que quando toca na fita da rede, pede desculpa. Aí, tá vendo? Trinchada, drop shot é vida que segue. Tá bom. Muito bem. Então se dá aquela... Isso, aquele beijinho na rede. Aí eles pedem desculpa. Mas aí quem tem que pedir desculpa, no caso, não é o tenista. Mas é que é igual no futebol, quando você faz um ponto de primeira, você pede desculpa. Eu não pediria nada, eu só faria de primeira só. O que o Carlão pede desculpa é brincadeira. Ele passa o jogo inteiro. Desculpa. Ele leva uma placa, Chove na Campinas Montemor, hein? Meu Deus. Em frente ali o trevo da Bosch já tá chovendo, hein? Então muito cuidado, hein, gente? Sexta-feira. Escorregadinha. Vem indo embora, não tá vai fácil. Vai ouvindo a arena, de levinho. Não, sem pressa. As roupas no varal. Fecha a janela pra não molhar o quarto. Eliel. Fala, Shaibe. O Cabelo trouxe a informação do Neymar, que a gente tinha falado há muito tempo aí já, mas o Fluminense, na verdade, que é outro jogador do Santos, está muito perto. Tem a informação confirmada pelo GE. O Fluminense está acertando com o Soteldo. O Soteldo pode. Da Copa do Mundo. Renato Gaúcho gosta muito dele. Pode ir embora. Soteldo com o Santos certo. não dá certo, né? Ele caiu com o Santos. Né? Não, mais legal é o Soteldo indo para a Copa do Mundo de Clubes. Que legal, hein? Mais um capítulo do futebol. É uma benção. É uma benção. O cara é rebaixado com o Santos, vai pro Grêmio, tá mal no Santos, vai pro Mundial de Clubes. Vai lá pros Estados Unidos atualizar a sua versão do iPhone. É isso que os times brasileiros vão fazer. Essa que é a verdade, não é, Lupe? Não tem o que fazer. Quem vai... Não, o pior não são os clubes, o pior é quem vai pra torcer, né? Porque... Cara, se algum time brasileiro, independente se for o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ou o Palmeiras, for campeão desse Mundial, apresenta o programa de tanguinha. Não, mas aí... Não vai ser. Não, o pessoal não tem nada a ver com isso. Não dá. Mas assim, falando realmente... Desculpa, mas nenhum brasileiro tem chance. Não vai chegar. Malemar, eu acho que o mais longe que um brasileiro vai é quartas de final. O mais longe, assim, naquela zebra, aquele 1-0, segurando o jogo, ou passa nos pênaltis. Esse time é o Flamengo, porque assim... É o que tá mais fácil de chegar. É também uma torcida maravilhosa, né? Então, assim, é o time, é o rubro que tá num grupo... entre aspas, tranquilo, porque o Palmeiras não passa da primeira fase. Botafogo vai tirar férias, porque nem precisava jogar. Botafogo é pior. O do Botafogo é desesperador. O Fluminense tá indo pra atualizar a versão do iPhone. O Fluminense atualizando versão de iPhone, ver o que tem de novidade lá nos States. O Palmeiras passa de fase. Valeu, Mandina. Valeu, Ele segurou. A hora que você falou que o Flamengo tem torcida, ele respirou. Ele ia mandar assim, foi a primeira. Ele ia mandar assim, mas ficaram quietos lá, né? Foi o vento, culpado. Mas o Palmeiras passa, Lupe, da primeira fase. Passa. O Palmeiras vai fazer um ponto, um empate com o Al-Ahly. Eu também acho. Eu acho que se for pra perder, ele perde pro Porto. Eu acho que o Palmeiras ganha do Al-Ahly, perde do Porto e perde do time do Messi. Não perde, o time do Messi. Eu acho. Eu acho. Palmeiras. Acho que o Palmeiras passa. Acho que o time do Messi não é competitivo. Tá lá por quê, então? Eu acho o seguinte... Foi convidado, né? Foi convidado pro o Palmeiras não tem futebol pra passar da primeira fase. Não tem mesmo. Não tem. Passa, gente, passa. Não passa. Não passa. Por falar em passar, tem ouvinte aí, Bolacha, que tá querendo pedir passagem de áudio. Aliás, tá chegando perto das 5. Sextou, manda o seu áudio de sextou pra gente aí. Pode esculhambar o Carlão, fica à vontade. Boa tarde, meus amigos. Abraço especial ao meu irmão William Cabelo. Seguinte, hein? Semana que vem, dia 12 de junho, dia dos namorados. Dia dos namorados. Eu tava pensando aqui, vocês imaginam a cena, velho? Manda. Casal comemorando dia dos namorados, ali no momento romântico. Com certeza. Né? E aí a digníssima pergunta pro seu companheiro. Ô meu bem, fala pra mim. Eu sou o seu primeiro e grande amor, né? Aí ele responde, olha, o meu grande amor sim, mas o primeiro não. Por quê? Mas como assim? Quem foi seu primeiro amor? Ele, sem dúvida, meu primeiro amor foi Marcelo Borges. Marcelo Borges. Cara, vamos ligar pro Marcelo Borges? Minha primeira paixão, segundo o Carlão de Freitas. Essa foi. Vai comprar uma caixa de sonho de valsa pra ele também? Marcelo Borges. É um personagem emblemático. Amigo de Lupe, pô. Secretário de Esportes de Guapó. Opa! Isso, hein?
Chove forte na Alberto Sarnento, hein? E é Sarmento, não é Sarnento, igual você falou outro dia, não, viu, Cabelo? Você falou Sarnento. Oh, deixa eu na Alberto Sarnento. É Sarmento. Não vai errar, não, viu? O que você achou do Brasil, Carlão? Eu gostei da defesa. A defesa que foi elogiada, realmente, foi uma defesa segura, que passou por poucos apuros, né? Essa grata surpresa que é o Alex, eu acho que a gente tem que considerar. É todo início, né? É um processo. É claro que pedir paciência para a torcida brasileira é uma utopia, né? Porque o torcedor, ele é seco por resultados, por conquistas, por boas apresentações, mas é um início de trabalho. Teremos que ter um pouco mais de paciência, só que é um tempo curto, né? Por isso o Ancelotti vai ter que encontrar essa melhor performance, essa melhor maneira de jogar o mais rápido possível para que o Brasil possa terminar bem as eliminatórias e iniciar uma preparação positiva para a Copa. Eu gostei do Ancelotti ontem no melhor estilo... Pô, os caras contaram chiclete, quantos chicletes. Você vê como o jogo tava legal, que né? tema relevante também. Você vê como o jogo tava legal, mas eu gostei dele no melhor estilo cariocão, né? Vai. Aí põe um chiclete na boca... Não. Ele é bem tiozão, né? Assim, bem tranquilão. E a galera adora ele, os jogadores, né? Os jogadores top, né? É muito cedo pra avaliar o trabalho. É o primeiro jogo, aí enfrenta o Paraguai. Agora eu entendo que deve ganhar. Acho que o Mas Brasil um jogo ganha. Desafiador, né, Cabelo? Sim. Mas eu acho que o Brasil ganha do Paraguai e já encaminha, ou deixa bem encaminhada a classificação. Jogo em casa, vai precisar atacar. O Paraguai tem uma defesa forte. E tem o Romero que conhece a arena, hein? Tem Romero. Conhece a arena. Lá no Paraguai ele joga mais que joga no Corinthians. Passou o Brasil. Exatamente. Passou o Brasil. Vamos pra mais um ouvinte que mandou áudio aí hoje, o sextou dos ouvintes, hein? Sextou, hein? Fala, cambada de gente boa. Vai. Ó, corintiano na veia aqui. Boa. Aê. Flamengo, pode ser que passe. Passa. Ok. O Palmeiras, acho que ele ganha um jogo, empata um e perde o outro. Brasileiro não vai longe, não. Agora, atualizar a versão do iPhone foi da hora, hein? Imagina os caras do Fluminense ouvindo vocês, eles devem estar adorando vocês. Mas a verdade é essa. Botafogo e Fluminense vai atualizar o iPhone, sim. Imagina se isso cai pros caras. Nossa. Né? Meu Deus, cara ficou em pé, hein? E jogador compra, né? Pô, o Cabelo não pode falar fica louco. Desse, eu não falei isso. É verdade. A versão do iPhone, o Cabelo foi mal. Quando você né? for colocar uma opinião dessa forma aqui no programa, você só avisa antes, ó, gente, vou fazer aqui uma opinião meio forte. A gente vê se é legal, se não é. Pô, o Cabelo tem um pouco meio do Fluminense. Tem um pouco de filtro, né? Afinal de contas. Ainda bem que ele parou aí, porque se fosse falar o resto, meu Deus. Vai mais um aí, ô Bolachinha. O pai falou do Marcelo Borges, eu lembrei que ele foi mandado embora da Ponte Preta, que era um pipoqueiro do cacete. Calma! Eu não gostava tanto dele, assim. Eu sou Ponte Pretano, um roxo. Então eu detestava aquele cara, pipoqueiro do cacete. Ô, calma! Opa, já falou duas vezes. Não era nada a ver. Temos uma briga. Não, tá viajando. Que pipoqueiro. O cara levou o time ao acesso. Tô bravo, hein, cara? Fisgou bonito. Pode colocar. Terra da gente na IPTV começou mais cedo. Não, mas isso é igual eu falei pro Chay. Terra da gente na sexta, velho. Eu não posso admitir que ele fale isso do Marcelo Pipoqueiro. Marcelo tá louco? Não, eu acho que ele viu outro Marcelo Borges. Atenção, hein? Chove forte aqui no Jardim São Gabriel. E o Carlão começou já, tá chorando, ó. Carlão, mas você tem que dar a opinião do ouvinte, a opinião dele. Rapaz, que chuva. O termo pipoqueiro te ofende? Não, pipoqueiro é quando o cara tem medo de jogar. Que isso? Ele fez parte da campanha do Acesso em 97, saiu pela porta da frente, foi pra Portuguesa. Então cite um exemplo de jogador pipoqueiro. Cara, jogador que tem medo de decisão. Foi considerado, que eu não considero pipoqueiro. Lucas Lima. Rivelino. Que saiu pelas portas dos fundos Corinthians em 74. Ficou mal, né? Mas aí só você viu, né? Não dá. Mas a história é uma só. O fato é único. Nós estamos falando de agora. Você sabe um jogador que nunca foi pipoqueiro e que ele é campeão do mundo e em várias entrevistas ele disse que ele fez o gol de pênalti, mas ele pipocou pra ir bater? Falou que tremia mais que em Copa do Mundo. O Zinho. Naquelas finais contra o Corinthians da Libertadores 99, ele falou assim, cara, eu tava com medo. As pernas tremiam, não sei como eu consegui bater o pênalti. Ele bateu e fez o gol. Adrianinho da APP. Não fala isso roqueiro também. Que isso, não. Não é? Não. Errou um gol importante que valeria um título pra Ponte, mas... Neymar, pipoqueiro? Do que? Para, nem deu de jeito nenhum, não. Quem mais aí? Tá difícil agora, hein? Eu sei é muito de falar pipoqueiro. Não tinha qualidade mesmo, é diferente. Fred atacante.
O É difícil falar assim, jogador pipoqueiro. O cara vai falar assim, em alguns momentos vários craques falharam. Por exemplo, o Baggio penou a bola em 94, mas ele é pipoqueiro? Pô, o cara levou a Itália pra final da Copa. O Zico é ruim em 86, ele é pipoqueiro? Não, jogador que pipoca mesmo. Em 2004, após a derrota pro Once Caldas, a torcida de São Paulo recebeu o Luiz Fabiano com pipocas no aeroporto. É pipoqueiro. Também, mas não quer dizer que o cara é pipoqueiro. Mais um dela, ele não vai aguentar, ele vai pedir pra ir embora. Ele não vai terminar o programa. Falar de pipoqueiro. Jaibe, né? Não, mais um dela, terceiro nome que cita dela, Luiz Fabiano. Mas na época do São Paulo. Citou o Adrianinho, já citou o Marcelo Borges, agora mais um. Mas por incrível que pareça, o Luiz Fabiano, a Ponte valoriza muito o Luiz Fabiano. Grafite foi pipoqueiro. Tá louco. Pelo amor de Deus. Grafite foi pelo contrário, acho que ele foi corajoso por causa do gol. Pipoqueiro contra o São Paulo. Ele foi corajoso. Foi nada. Pra fazer o gol ali e aguentar a pressão da torcida do São Paulo depois. Não sei. Sei lá, jogador falar em pipoqueiro é difícil, velho. Quem jogou mais na Ponte, o Cabelo, o Washington ou o Luiz Fabiano, cara? Na minha opinião, o Washington. Então, eu ia falar isso, Fabião. O Luiz Fabiano, ele é revelado pela Ponte, a Ponte tem muito respeito por ele e ele pela Ponte, mas ele não teve assim, não marcou tanto, né? Na Série A2 de 99 ele faz gols decisivos, mas não teve tanta história na Ponte. Luiz Fabiano, ele era só Fabiano. Agora o Washington sim. O Washington sim. O Washington foi pra seleção. Embora a primeira passagem dele foi macabra, hein? Poucos gols, muitas críticas e desconfiança no retorno, mas aí ele zerou a vida. Agora é oficial, anunciado. Anunciou. Diego Torres é do Guarani. Tem tango no Bugre. Boa. Bota um tango aí, Bolacha. 34 anos. Contrato até dezembro de 26. Olha. Diego Torres, o argentino, chega para ser o titular. Esse é legal, cara. Esse qualifica, né, Carnal? Bem. Ele vem pra jogar, então, a Série C e a Série B. Se subir, Série B. Até o fim do ano que vem, né? Ele joga Série C, Campeonato Paulista e Série B. Série B, se subir. Legal. Subir, Série B. Vai subir, pode confiar. Mas, você quer saber, Eliel, o próximo jogo do Guarani é contra o Itabaiana. Isso. A tendência de vitória. Isso. Itabaiana de Gilson Kleina? De Gilson Kleina. Grande ursinho. Cara, vencendo o Itabaiana, o patamar do Guarani muda. E com um time agora robusto... Vem Cicinho, vem mais jogadores aí que podem... Bugre pode dar um caldo, sim. Encorpar esse time do Guarani. Eu tava vendo uma comparação em 2023, o Remo tinha menos pontos que o Guarani, tinha 7 pontos apenas, tava na zona de rebaixamento. 8 se classificando. 8? É igual a Libertadores no Brasileirão, todo mundo se classifica. Todo mundo vai, né? Todo mundo vai. Põe mais um ouvinte com áudio aí, Bolachinha. Boa tarde, pessoal da Arena, tudo bem? Tudo. Só pra tirar uma com o Carlão. O Brasil só vai ser campeão se puser a camisa vermelha na seleção. Aliás, acho que polêmico. Lançaram uma camisa de treino da seleção toda. De treino, tudo bem. Você sabe que de treino, se for vermelho, não tem. Eu não ligo, não. Então você tá sendo. Eu não gosto de. Você não tem opinião, então. Não, eu não gosto de camisa oficial. Opinião? Não. Entendi. Mas tem, jogo jamais. Tem futebol, bola rolando hoje, hein? Que jogo. Hoje tem às 7 da noite, Novo Horizontino e Chapecoense. Bom. E às 9h35, Cuiabá e Paysandu. Mas os meus destaques ficam por conta de 7 da noite, Suriname e Porto Rico. Meu Deus. E às 11, Guatemala e República Dominicana, eliminatórias lá da CONCACAF. Suriname. Mas como que é? Por exemplo, você tá assistindo Paulistão. Noruega e Itália, tá passando. Aí você coloca em algum stream e está passando Suriname. Eu vejo Suriname. Sim. É um futebol alternativo. O streaming que ele tem de 30 leal só passa esse mesmo. 35. Não. E ainda fica, sabe a rodinha, aquele atualizando? Fica pensando 2 dias. O jogo já acabou, tem 40 minutos e ele tá lá aos 10 do segundo tempo ainda. Mas tá bom, né? Cada um luta com a que tem. Faz parte. Vai pra mais um aí. Tá rolando o Paulistão Sub-20, o Guarani tá empatando Guaratinguetá 1-1. Guaratinguetá acaba de marcar o segundo gol, infelizmente. 46 minutos do segundo tempo. Seca, primeiro tempo. Pé de freezer. Paulistão Sub-20. Olha a risada do Pode Ponte. Olha a risada do Pode Ponte, marcou o gol, velho. É isso, hein? Tomou sacanagem com o Bugre. Vai mais um aí. Tarde, galera do Arena. Quem foi pipoqueiro foi o Ramos Rodrigues. Foi mesmo. Ele bateu o pênalti aqui lá. Então, isso aí de não bater pênalti aí é sinal de fraqueza. Foi mesmo? Pipocou. Tem mais aí? Pode pôr, Bolacha. Fala, pessoal da Arena. Na resenha aí de pipoca, de jogador pipoqueiro. Vai no seu tempo. Fica à vontade. É o Castrinho? Eu era novo, mas eu lembro um pouco. Meu pai e meu irmão comentava bastante. Raí.
Copa de 94, porque Como ele foi assim? como 10, né? Como astro. O pai dele falou, calma. E, poxa, precisou sair do time, não aguentou, né? E pra mim, hoje, em devido às proporções, o Vini Júnior. O Vini Júnior joga bem no Real Madrid, muito bem. E na seleção, ele pipoca. Ele não apresenta nada. E Mas não isso não é busca jogo, pipocar. impressionante. Não, na seleção, aí a gente tem que concordar com o amigo. Mas não é pipocar, ele não consegue jogar o que ele joga no Real, mas não é pipocar. O que é então? Pipocar é quando você tem medo de jogar, não consegue jogar. Então, não mas quer quando bater ele veste a pênalti. camisa do Brasil, parece que ele tem medo de jogar. Pipocar é Então, quando automaticamente você ele amarela. pipoca. Então, você tem Chega medo lá, de você- jogar. Marcelo Borges teve seus momentos assim. Não. Piá. Não. Piá não. não, esse jamais. Esse é O Piá, bravo. ele, o Piá, ele errava até por muita vontade. Morde muito, né? É, o dia inteiro. Mas eu acho que o Vini Júnior, no que o ouvinte falou, no Real Madrid, ele tem feito bons jogos. Mas quando o assunto é seleção brasileira, deixa a desejar. Muito a desejar. Então, por isso, ele pode ser Não é o com a mesmo, camisa né? do Brasil, ele não consegue ter o mesmo desempenho. Então, ele dá aquela pipocada. O Vini Júnior? O Vini Júnior, com a camisa Pode do ser, Brasil. pode ser. Agora, Pode ser, com a pode camisa ser. do Real Madrid, ele é melhor do mundo. Olha que estranho é um que é contraste. isso, né? É um contraste. É um contraste. Olha só que situação que ele se coloca, o menino. Agora, o Rodrigo, por exemplo. E o Rodrigo? Rodrigo é... Rodrigo. Eu acho ele bom jogador, mas eu prefiro o Vini Júnior. Tá bom. Caiu o Rodrigo, né? Você acha que o Tiquinho Soares em 2023 foi pipoqueiro? Naquele Brasileirão que o Botafogo deixou perder pro Palmeiras? Mas por que ele tá lembrando dessas coisas hoje? Falhou no 25 momento anos decisivo. atrás, Mas aí não é pipocar. Falhou. Aliás, hein, a Vai gente falar pode que o Marcelinho começar Carioca é a colocar pipoqueiro? camisa pra fazer o programa, né? Porque toda hora é Palmeiras, aqui é Ponte, aqui é Santos. Tá louco, viu? Não, Como é que chama aquele programa? Eu vou trazer Como que um chama o programa corintiano. de São Paulo lá, que os caras têm o time? daquela lá. Não precisa falar, não. Porque Energia 97. Você quer trabalhar lá, Chaibe? Pô, você quer trabalhar lá? Corta o Chaibe aí. Não vai mais fazer o programa, não. Pode cortar. Tá de sacanagem, velho. Pô. Eu levantei a bola e ele cortou. Pode cortar, Samir lá. Corta o Chaibe. Pode tirar do ar. Pode tirar do ar. Tá de sacanagem. Reunião com a gente, depois, velho. igual Ô, ontem da camisa vermelha. Reunião. Ontem foi sacanagem, pesado. velho. Hoje o chicote estrala. Levantei a bola Pô, e que veio. isso, velho. Põe mais um. Grande vem. Paulinho. Paulo Gonçalves. Lenda, hein? Fala, rapaziada do Arena. Bom Boa dia. tarde, Douglas de Campinas. Falando em pipoca, o cara que foi ídolo no Palmeiras, ganhou muitos títulos aí, podemos colocar o Dudu. E com status aí milionário. Ele pipocou no Cruzeiro, né? Porém, nas decisões. Verdade, ele nunca bateu pênalti. Pipocava muito. Ele Era não o batia nome do pênalti. Palmeiras, né? É verdade, isso mesmo. Ele tinha dificuldade pra bater pênalti. Ele não batia pênalti nas disputas. É verdade, pode ser considerado um pipoca, sim. Vai mais um. Fala, pessoal do Arena. O amigo que mandou mensagem aí, cara, você precisava sentar pra conversar de novo com seu pai e com seu irmão aí. Aí, pipoqueiro? Aí não, né? Na Copa de 94 Verdade. ainda. Aí não. Veja lá os vídeos no YouTube, não é bem assim, não. Mordeu, hein, velho? Valeu, Nossa. Não, mas, ouvinte mordeu ele bem. mordeu, mas eu concordo com ele. Porra, aí, Ele mordeu, mas você ficou na sobra. Aí já né? pensou o ouvinte que mandou áudio e fala assim, aí começa a responder, Começa a aí começa xingar, uma briga de ouvinte por WhatsApp, Mas, da rádio. mas Que eu legal, gostei. hein? É melhor você sentar com seu pai e com seu irmão de novo. Pode pôr mais um aí. Eu, Edson de Limeira. Eu não sei se a palavra certa é pipoqueiro, mas quem pipocou foi o Ronaldo Fenômeno gente. na final da Copa do Mundo, lá contra a França. Não, mas aí se vocês soubessem o que aconteceu naquela Copa, vocês teriam nojo do futebol. Essa que é a grande verdade. Mas enfim, vai pra mais um aí. Boa tarde, galera da Arena. Pipoqueiro é o Tassiano, o jogador do Santos. Agora Eita, curto e grosso. Eu hein? já acho que ele não é nem pipoqueiro, é limitado, né? Nossa, Carlão Aliás, estamos na do ponta céu. da linha com o próprio Com o Tassiano, empresário do né? Tassiano. Pra falar sobre Pra essa... jogar no Santos. Tem algumas O camisas. Santos que- pagou 30 milha, né? Então, tem algumas coisas que, por exemplo, desculpa, mas o 9 da seleção não pode ser Richarlison, né? É Yuri Alberto. Talvez seja uma. Mas, pô, O Flaco Lopes. pra Não, vestir camisa do fora Santos, Flaco- da seleção, Fraco você Lopes. tem que exigir mais, né? Tem que ser. A 9 do Tem que Brasil. ter mais cabedal, né? A 9 do Brasil, ela cai muito bem em Yuri Alberto Pedro. e Pedro. Pedro, pra Ponto. mim. Ou o menino do Cruzeiro lá, Caio Jorge, que tá jogando uma barbaridade. Mas- O ouvinte lembrou hoje no CBN Esportes. Pedro. Cara, pra mim o Pedro é um Fred. Aliás, Caio Jorge para, fez Lu. 2 gols no Palmeiras, né? O Fred ia chegar, por falar em passado, né?
o Fred ia chegar e o Pedro ia ser um novo Fred. Essa que é a grande verdade. Ah, não. Não, eu o Pedro tenho é bom essa jogador. sensação. O Pedro é fera. Eu acho que se não fosse a lesão no joelho, ele tá mal ainda, né? Ele seria o 9 da seleção brasileira nesses últimos jogos. Não sei. Sei não, acho. Mas foi a segunda lesão, ele teve no Fluminense também, né, o Pedro? Mas foi no outro joelho, né? Foi no outro? Mas é complicado. O joelho né? é joelho, né, cara? É complicado. Eu que eu digo, né? Porque o meu já... Ah, não, mas o seu... Se o seu problema fosse o joelho, Cabelo, É o menor dos problemas. Agora, aqueles outros problemas, meu amigo, aquilo ali não tem o que fazer. E pegando um histórico recente, não vai ter jeito. Se o Cabelo desse um F5, rapaz, ia voltar totalmente diferente, porque nem o computador ia saber atualizar a versão. Essa que é a verdade. Intervalo, a gente volta já. Vamos lá. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de Voleibol Feminino, hoje já tivemos 2 jogos, a vitória da França em cima da Bélgica por 3-1 e a vitória da Turquia para cima da Tailândia por 3-0. Ontem à noite, vitória do Brasil para cima dos Estados Unidos também por 3-0, parciais de 25-18, 25-17 e 25-19. O próximo compromisso da seleção brasileira acontece neste sábado, à 1h30 da tarde, contra a Alemanha. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. 4h58, Carlão, dá aquela dica pra gente, vai. Vamos lá, até porque sextou, meu caro Eliel Almeida. Então, na BYD Darugi, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo que a BYD oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BYD Darugi você conta com uma equipe especializada pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo. BYD Darugi, sua mobilidade redefinida. Acesse byddarugi.com.br. 4h59, pode abrir, bolachinha. Eu arrumei a música. Madonna vai bem. Genial. Isso. Pra terminar sexta-feira, hein? Vamos lá, essa música dançante foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago, que foi separado pelo William Cabelo. Tá terminando o nosso Arena CBN. Grande jogo da Ponte Preta contra a Portuguesa, 5-2 para a Macaca no ano de 2009. Põe as imagens enquanto o Cabelinho vai falando da escalação. Ponte Preta de Gilson, Edilson, Gum, Dezinho e Pirão.
Deda, Tinga, William, depois Guilherme. O Tinga tava? Não, Fabiano Gadeiro, não. E Diego Salles, Danilo Neco e Márcio Mexerica, depois Gustavo Savoia. Técnico, Pintado. Olha, esse ano aí, é 2009, né? 2009. É Campeonato Brasileiro, né? Série B 2009. O Márcio Mexerica sai do Sertãozinho pra vir pra Ponte Preta. O Márcio Mexerica fez o gol do título da Copa do Interior. 2009. Contra o Barueri. Era feio o Márcio Mexerica, né? Nossa, mãe. Mas em todos os sentidos ou não, Carlão? Jogavam futebol feio. Na Ponte ele não foi tão bem, mas ele fazia gol, né? Ele fazia gol, Márcio Mexerica. No Santo André ele foi bem. No Juventude ele tem muita moral lá. Vazio, hein, Carlão? Será que tava... Pra variar aquela bela campanha da Ponte. Em 2009 a Ponte tava mal. Mas não, Carlão, acho que o estádio tá com alguma punição, porque olha, o Márcio Mexerica quase perde o gol. Porque não faz sentido. Tá muito vazio, Carlão. Olha lá, ó. Ali do lado tava uma movimentação, mas a Ponte não fez um bom 2009. Tem uma torcida lá. E outra, 2009 quem tava voando era o Guarani, então a torcida tava meio pé da vida. A Portuguesa tinha um meia que jogava bem, cara, mas Marco Antônio, lembra? Marco Antônio é do São Paulo. Boiadeiro, São Paulo. Né? Não, Marco... foi fera também. Mas o Marco Antônio esse era do São Paulo, né? Ó, o ouvinte tá dizendo que já decidiu a sessão dele do streaming do fim de semana. Assistir os vídeos da Copa de 94 pra rever a ideia. Foi muito boa essa. Vai dar confusão, ai. E o Djokovic vai vencendo, hein? Vai fazer 2-1 lá pro Sinner. Se fizer 2-1... Ah, meu amigo. Não deixa chegar. Bom fim de semana pra vocês. Valeu, galera, gente. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.